que a gente se tatua, como se tatua, onde, o que desenha, o que os símbolos das tatuagens querem dizer, como que tatuagens passaram a ser estigmatizadas, mal vistas pela sociedade e como elas estão deixando, pelo menos aos poucos, de serem mal vistas dessa forma e se popularizando. O que é esse movimento todo de identidade e dos significados que elas trazem e de onde vêm desenhos clássicos de tatuagem. Tudo isso a gente vai conversar aqui hoje no Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia, conversando com especialistas. E a especialista de hoje é a Silvana Gerra, que é historiadora e autora de diversos livros, entre eles Uma História da Tatuagem no Brasil, para falar justamente do assunto. Então vamos pro papo que tem muita coisa legal para falar. Mas antes da gente partir para a conversa sobre tatuagens, eu preciso passar aqui para falar que esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durar muito tempo na sua rotina também. Eu sigo testando essa camiseta Tech aqui nas atividades que eu faço e já pude comprovar que depois de passar por essas ondas de calor absurdas que a gente teve, ela é fresca, confortável, não desbota e dispensa passar. É sério, é impressionante como num dia quente eu já vou instintivamente pro cabide com a camiseta Tech, porque essa evaporação mais rápida do suor que ela faz ajuda bem a refrescar. E depois de uma faxina pesada de feriado, e depois de carregar no calor 13 quilos de um jacarezinho que está cada vez maior, mas ainda quer muito colo, eu reforço. A tecnologia anti-odor também ajuda bastante. Aproveita o nosso link na descrição e o cupom ATILA12 para poder garantir 12% de desconto. Silvana, antes de tudo, muito obrigado pela presença. É muito bom te rever por aqui e poder esticar essa conversa tão legal que a gente já teve sobre tatuagens e trazer outros aspectos, falar de mais coisas e por aí vai, né? Eu já vou começar com o basicão, assim. Uma história da tatuagem no Brasil. Como que começa a história da tatuagem no Brasil, assim? De onde vem a tatuagem pra cá? Olha, eu começo o livro falando que ela não chega no Brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, tinha muitos povos indígenas e certamente eles já se tatuavam. Você tem registro de tatuagem indígena ao longo de todos os séculos, inclusive até hoje tem indígenas que se tatuam, não só se pintam, mas como se tatuam. Uns 10 povos ainda se tatuam. Então, no tipo de história que a gente faz hoje, né, não existe isso, né? O Brasil é o nome desse lugar, desse território, mas esse território antes era a terra indígena e essas pessoas já se tatuavam. Eu pensei até em começar conversando sobre o Otzi, que é aquele homem encontrado no gelo. Vou só puxar um pouquinho dele Claro. até pra gente situar essa conversa, né? Que é pra quem não conhece, Otzi é um fóssil humano, né? Uma pessoa que estava enterrada no gelo, nos Alpes, há milhares de anos. E foi muito legal porque é um achado, baita do achado, né? Porque você descongela aquilo, estavam achando na verdade que era um alpinista que tinha morrido, e depois você começa a ver, não, essas roupas, essas coisas não batem com isso. Mas uma pessoa ficou congelada por mais de 4.000 anos e traz muitas revelações sobre hábitos e coisas que não ficam preservadas normalmente, né? Tipo, tinha musgo na bolsinha que era usado como papel higiênico, tinha bota, roupa, uma série de coisas que a gente associa com a vida moderna, mas que já são bem antigas, e ele tinha muitas tatuagens no corpo, traços no pulso, em vários pontos de articulação e outras coisas, que mostram até uma conotação de cura, né, ou de ritual, às vezes pra cura, ou pra marcar alguma coisa, ou pra dar força, enfim, a gente fica especula, mas ele já tinha várias tatuagens no corpo desde essa época. E quando a gente vai ver o contato de culturas europeias com várias culturas pelo mundo, chega-se lá e se descobre que as pessoas marcam a pele, fazem coisas, tem marcações, e fica aquela dúvida, será que isso tem uma origem única e se espalhou com o ser humano, ou será que isso foi inventado por cada cultura? Independente de qual origem, se é única ou se é espalhada, o quão universal é ter tatuagem nas culturas? Pra você falar que, por exemplo, os portugueses chegam, mas já encontram indígenas aqui que já se tatuavam. Olha, eu acho, e alguns pesquisadores de tatuagem pelo mundo também acham, que é uma cultura universal de fato, que todos os povos já se tatuaram ou se tatuam hoje em dia, ou seja, é universal. Modificação corporal é universal. Então vamos falar uma coisa mais assim, em cima, né, mas Uhum. todo povo modifica o corpo, cabelo, pelo,
pintura, né, maquiagem, mutilação, enfim, tem mil. Imagina a gente, assim, na sociedade ocidental, faz plástica, se maquia, quer dizer, corta o cabelo, alisa, encrespa. Então, isso é uma prática universal, é uma prática humana, se tatuar. Bichos não se tatuam, só gente que se tatua. E eu acho que todo mundo já se tatuou, todos os povos, né, que existem na Terra já se tatuou ou se tatuam hoje em dia. O Otzi que você falou é interessante, porque o que se preserva? O que a gente acha de corpos preservados, assim, de 5.000 anos? São povos que foram mumificados ou congelados. Então, então o Otzi, ele estava no alto de uma montanha na Suíça, se não me engano. Então ele foi congelado. Então a gente pode ver a pele dele há 5.000 anos, assim como a gente pode ver a pele dos egípcios, das múmias egípcias, que também algumas eram tatuadas. Acho que tem uma especialmente. Então, assim, eu acho, eu não posso afirmar com todas as letras, nós pesquisadores, mas a gente, assim, tem tatuagem na Oceania, tem tatuagem na África, tem tatuagem na Ásia, tem tatuagem na Euroásia, no continente euroasiático, nas Américas. Então, realmente é uma atividade humana, estética, ritualística, religiosa, ela tem 1000 possibilidades. E acho que, né, tocando em outras coisas também, cabelo, né, vestimento, pintura corporal, tem muito uma questão de identidade, né, de como um grupo se reconhece como daquele grupo, o que tem mais valor pra você, né, e aquela coisa de, como é que é o nome do termo? Eu esqueci o termo agora antropológico pra sociedades vizinhas que começam a fazer as coisas em direções contrárias pra se diferenciar mesmo. Então, ao contrário deles, a gente raspa o cabelo. Ao contrário deles, a gente pinta o corpo, né? Então, tem esse senso de comunidade, né? Além dos outros valores. Acho que você falou a palavra que a gente usa hoje em dia, que é mais comum, a identidade. Me parece, sim, que isso é importante na modificação corporal, né? Você vê isso, por exemplo, um exemplo claro entre os indígenas e entre os africanos, que é mais claro, né? Que a gente... Todo mundo é étnico, inclusive nós ocidentais. Todo mundo tem costumes, estéticas e tal, mas a gente só etniciza os povos ditos originários, né? Mas, só que se você for ver também, essas identidades também estão na nossa cidade. Então, galera da periferia corta o cabelo de um jeito, galera da Zona Oeste corta de outro. A tatuagem na periferia é diferente da tatuagem na região central. Então, isso, assim, às vezes você faz como afirmação e às vezes é porque você é diferente mesmo. Porque você tem outra vida, outra estética, outra experiência na vida. Então, acho que a tatuagem é identitária, ela faz parte, assim, no capítulo dos africanos eu fiz um livro, né, sobre a história da tatuagem, esse aqui, não sei para onde eu mostro, acho que é assim, né? Eu fiz um capítulo sobre os africanos e africanas no Brasil. Você vê nitidamente, as marcas que eles têm no corpo ajudam ajudam os historiadores a identificar de onde essas pessoas vieram na África, que também então isso ajuda, porque é importante para o Brasil e para os afrodescendentes saber de onde vieram os africanos que vieram para o Brasil. Então tem 1000 maneiras de você saber isso, pelo registro dos navios, pela identificação de nomes, mas você também pode ver isso pelas marcas corporais que eles tinham na pele. Então, a tatuagem é uma identidade, sim, eu acho. Ela tá dentro dessa coisa de se diferenciar do outro e se embelezar, enfim. A gente ainda vai voltar muito para essa questão da identificação e de grupos. Tem alguma imagem legal de marcação corporal entre africanos que a gente pode dar uma olhada? Tem várias. O capítulo dos africanos está na página, a partir da página... A gente pode folhear esse capítulo, a gente pode começar do começo, que é para mostrar a fonte principal que eu usei. Olha, Átila, eu vou te dar um exemplo dessa coisa, dessa diferenciação entre os próprios africanos, né? Como a gente pode identificar essas marcas e da onde esses povos vêm. Nem sempre a gente pode, mas às vezes sim. Isso são anúncios de fugas de escravizados no século XIX. Eu selecionei 500 anúncios. Então, por exemplo, você fala assim, esse aqui era um escravo que chamava Manuel, né, um escravizado, como a gente chama hoje em dia,
nação Mujal, de Moçambique, picado de bexigas, uma estrela na face, na face do lado esquerdo e outra pelo corpo, sendo essas da sua terra. Ou seja, aí eu vou para as imagens dos Moçambiques e tem pessoas de Moçambique com essas estrelas nas imagens. E aí a gente pode falar, ó, essa pessoa possivelmente é um Mujal, como eles chamavam na época, mas é um povo que existe ainda que chama Iau. Então a gente pode falar, olha, os Iau vieram para o Brasil. Então, graças a essa descrição das marcas, e mais adiante eu posso mostrar um desenho acho que do Rugendas com essa marca de estrela. Então, esse é um trabalho etnohistórico que eu fui fazendo com os anúncios de fuga e com a iconografia disponível. A gente pode ir folhando as próximas páginas e essas pessoas vão aparecendo. Uma parte completa que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas me impressiona como quase tudo que a gente puxa na história do Brasil bate em alguma coisa relacionada à escravidão. E eu nunca tinha pensado em classificados e anúncios em jornal servindo para buscar pessoas escravizadas que fugiram. É assim... aliás, é uma documentação super legal, porque a escravidão é tão horrível, é tão terrível, que você trabalhar com anúncio de fuga dá um certo conforto, porque você vê que as pessoas estão resistindo à escravidão e estão fugindo, e elas estão fugindo diariamente, né? E elas estão sendo descritas, e mesmo... É uma coisa que nem a polícia hoje em dia, ela faz retrato falado, tá? Ele começa ali essa história, né? Começa entre os militares e entre os escravizados. Que é uma coisa ruim para aquele que está fugindo, mas depois que passa esse tempo terrível, para a gente que vai contar a história da escravidão, a gente pode usar isso em benefício dos afrodescendentes para eles entenderem de onde vieram, quem são esses africanos, quais eram as marcas que eles tinham no corpo e como eles fugiam da escravidão. Quer dizer, e de onde vem essa relação que ainda existe, né? Sim, sim. Então eu acho que pela tatuagem, que é uma coisa que talvez no senso comum uma coisa banal, juvenil, desimportante, eu já acho o contrário. Eu acho tatuagem uma coisa importante para você entender um monte de coisa sobre a sociedade, né? Como se fosse a ponta de um iceberg, assim, para você entender um todo, né? Eu acho que é isso que eu faço um pouco no livro, que é uma história social da tatuagem, né? Quem que se tatuava? Quem, da onde vem? E tem as marcas? Desculpa, a gente pode andar um pouquinho. Isso aqui é um sujeito que é identificado como Congo. E nos anúncios de fuga, eu encontrei várias dessas marcas que eles chamavam pipocas, que são marcas mais do tipo queloide, né? Que fazem um relevo. Então, pessoas que vêm do Congo têm essas marcas. Eu não sei exatamente qual povo, porque também tem vários povos do Congo, mas a gente sabe identificar que vem dos atuais países que chamam República Democrática do Congo e o outro eu esqueci agora, mas enfim. Então, se um dia você for no Congo, você vai falar, tem muita gente que veio daqui para o Brasil. E eles usavam essas marcas, e até um certo tempo atrás, e ainda hoje eles usam. Podemos mandar. O que dá pra gente ver aqui? Olha, essa moça, ela foi identificada como Negresse Cabinda. O que isso quer dizer? Cabinda é um porto, muitos dos africanos escravizados eram identificados pelo porto que ele foi embarcado. Então, você não sabe exatamente qual povo aquela pessoa, mas você sabe que veio da região de Cabinda, que ela foi capturada ali, mais por ali. Eu acho que essa moça, por exemplo, é Iombe, porque eu pesquisando, tem a floresta do Maiombe lá no Congo, que é a segunda maior floresta tropical do mundo, né? E lá tem esse povo Iombe, e que tem esse tipo de marca que ela tem. Então, por causa dela, ela me inspirou a fazer um personagem. Eu estou fazendo um quadrinho sobre escravidão no Brasil. Eu peguei essa moça, que eu chamo de Maria Cabinda, no quadrinho, e ela vai ter essas marcas. E ela vai vir do Iombe, ela vai estar lá, o marido dela vai lá estar coletando vinho de palma, e aí vem uma razia, né, que captura ela. E ela vem pro Brasil, e ela tá longe da costa nesse momento. E ela vem escravizada, daí ela fica num barracão, entra no navio, vem pro Brasil. Essa moça, a real, estava em Mato Grosso em 1818, sei lá. Então imagina o que ela andou. Agora olha a memória da África, tá no corpo dela.
Não é só a cor dela, né? Tá no corpo dela. Então eu acho que essas marcas aproximam a gente dos antepassados dos brasileiros, né? Eu, no caso, não sou meus antepassados, mas é do meu filho, é de, sei lá, da maioria dos brasileiros que tem sangue africano, que a maioria dos brasileiros tem. E todo mundo quer saber da onde vem esse sangue, né? Então, acho que uma das coisas que as marcas corporais podem ajudar é a gente se aproximar dessa África que Nossa, fez a gente. não Eu tinha acho. pensado nisso É. como pô, evidência cultural, né? A identificação toda que a gente já começou Exatamente, isso é falando cultura, dela, né? Eu né? acho que tatuagem tem que ter esse status de cultura e arte, que Uhum. às vezes não tem. Às vezes tem um status de moda ou de uma coisa juvenil que vai passar. E eu acho que não, tá aí a gente trabalhando o corpo das pessoas na história. Ó, o desenhos de baixo são esboços de um linguista que estava pesquisando línguas no Brasil em 1842 e ele aproveitava, pegava palavras que essa pessoa que ele desenhava falava, dizia qual era a língua e os desenhos que ela tinha no corpo. E você vê que como se aproximam dos desenhos dela, né? Um tipo de grafismo. Uhum. E depois também eles fazem arte com ráfia, com esse tipo de grafismo. Isso entrou para uma espécie de história da arte da África. Uma Então, coisa que a eu gente não faz 1000 perguntei. ligações. Como que essas marcas na pele aparecem? O que tipo de marca é essa? É tinta? É Então, queimadura? os africanos, em geral, eles se cortam. Mas às vezes eles também colocam tinta. E às vezes eles se picam, né? Faz por picaduras, assim. Então, por isso que as pessoas gostam de diferenciar a tatuagem. Tatuagem, a princípio, teria que sempre ter tinta e escarificação não necessariamente tem. Eu já gosto de chamar tudo de tatuagem porque são marcas indeléveis, ou seja, marcas que morrem com a Uhum. pessoa. Uhum. Morreram com o Utsi, inclusive. Sim. Então, elas não se apagam. Mesmo quando se apaga hoje em dia, vai ficar uma cicatriz. Então, é uma marca para sempre. Seja apagada ou se você mantiver sua tatuagem, ela vai ficar contigo. E nesse caso, ela foi desenhada por um europeu, né, numa situação com certeza desconfortável para essa moça, então a gente tem que respeitá-la, né? Hoje em dia tem uma arte crítica, né, relacionando essas fotos e desenhos de pessoas escravizadas, né? Mais uma compulsoriedade em cima delas, né? Mais uma obrigação, elas têm que posar, mas a gente pode também ressignificar isso como uma memória, ainda mais porque Ainda mais num nessa país que época, apagou essa história, pois né? é, nessa época não tinha fotografia, então a gente sabe que tem essa moça existiu e tinha esses desenhos no corpo, né? Então eu acho importante esse registro, a gente trazer de outra maneira, sem subjugar ela, pelo contrário, dizendo, olha que essa mulher é uma heroína, ela vem do interior, talvez da floresta do Congo para Mato Grosso, quanto que ela andou, o que ela passou no navio negreiro, sabe, assim, a gente personificar, singularizar a pessoa através dessas imagens. Apesar que a gente faz uma pesquisa serial, mas é muito importante trazer nomes próprios, retratos, né? Uhum. Uhum. Encarnar a história feita de carne, né? E sangue, e osso, tudo. Ainda mais num E país que tem marca, isso tudo aqui, né? né? E então a gente tinha os povos aqui originários que já tinham suas tatuagens, trouxemos pessoas aqui com essas imagens e também tem os europeus que vieram pra cá que tinham as suas Isso. Então, tatuagens. provavelmente, os primeiros, vamos chamar de tatuagem ocidental, Uhum. que é um nome também complexo, mas enfim, as pessoas sabem o que é Ocidente. Ocidente é essa parte do mundo muito que está nas margens atlânticas em geral, né? Mas na África não necessariamente, no Brasil não necessariamente, mas é complexo. Mas enfim, tem uma hegemonia dessa cultura ocidental que vem da Europa e depois dos Estados Unidos. Muito provavelmente foram os marinheiros, os primeiros tatuados, não do continente americano, a chegarem com tatuagens, né? Porque eles eram as pessoas, a maioria das pessoas que vinham eram marinheiros e realmente cada vez mais a gente vai encontrando pistas que são os marinheiros, pelo menos uma classe profissional que se tatua muito entre os europeus. Uma das possibilidades que a gente pensa, antes de ter a navegação no Atlântico, tinha navegação basicamente no Mediterrâneo. E tem uma parte dessa história,
dessas viagens, que era Jerusalém. Então, as pessoas iam para Jerusalém na Páscoa para conhecer, né, a Terra Santa, na Semana Santa, e tinham tatuadores lá que faziam tatuagens para você dizer que de fato você esteve lá. Era uma souvenir. selfie. Exato. Como é que você fala que você foi para a Terra Santa? Você traz uma tatuagem, era uma tatuagem cristã, com simbologias cristãs, né? Que simbologia? Olha, o coração apunhalado de Maria é uma. As O armas. coração vem de lá. Esse coração apunhalado, até onde eu percebo, né, que são as. Depois tem esse. Vem de lá. Então você vê essas tatuagens do século XVIII, XVII, já tem esses símbolos, né? Eu achando que era um símbolo de amor recente. Não, a própria coisa de cultura âncora, né? local. São as 3 virtudes teologais, né? Caridade, amor. Caridade, esperança e fé, né? Que Quer dizer, não é o marinheiro que estava tatuando âncora? A âncora Acho apareceu que não, antes do eu acho marinheiro? que antes. Só que aí o marinheiro adota especialmente a âncora, mas as 3 virtudes teologais, elas são representadas por um coração, uma cruz e uma âncora, né? E a âncora é a esperança. E você acha essas tatuagens nos registros antigos desses 3 símbolos entrelaçados. Tem uma família que tatua isso lá há 700 anos, os não tem? Razuk, Eles tatuam, eu acho que eles estão em Jerusalém desde o século XVIII, mas eles são cóptas do Egito. E eu acho que no Egito eles estavam desde o século XIII tatuando. E essas tatuagens estão lá. E elas são parecidas, eles têm as formas, porque eram carimbos, né? Eles carimbavam, depois tatuavam. Esses carimbos existem. Teve um sírio que antes de migrar para o Brasil passou por Jerusalém, se tatuou lá, veio para o Brasil, acabou sendo preso. E a tatuagem dele está no livro. A gente pode mostrar também que é uma tatuagem feita em Jerusalém. E ele não tem nada a ver com o crime que ele fez. Deixa eu ver essa tatuagem. Essa tatuagem, vamos dizer onde ela tá. Olha, tá aí. Peludo, né? Como todo sírio tem que ser. Ó, essa é uma tatuagem feita em Jerusalém. Muito provavelmente eu escrevi para o estúdio de tatuagem na época, que ainda tá lá, né? Dos Razuk. Ele falou: sim, essa é uma tatuagem dos Razuk, feita em 1905 por um sírio que não sei se estava a caminho do Brasil, mas antes de vir para o Brasil, ele foi para Jerusalém, depois ele veio dar no Brasil. Acabou que ele cometeu algum crime, foi preso e foi fotografado na cadeia, né? Então você vê, isso não é uma tatuagem prisional, isso é uma tatuagem de Jerusalém, uma das tatuagens mais antigas da nossa tradição, que a gente chamou de ocidental, mas ela está no chamado Oriente Médio, mas lembrando que o Ocidente, né, ele se forma com essa relação no Mediterrâneo com o que a gente chama de Oriente Médio, né? Então, né, o próprio Egito, a base Palestina, de tomate e batata que vieram daqui, uma série de outras coisas que não são de lá, então, né? a tatuagem talvez também tenha essa relação com a Europa, antes do Atlântico, tudo, a Europa indo, por exemplo, tem uma página anterior que tem uma iluminura de um livro, sei lá, do século XVII, ó. Essas tatuagens são de Jerusalém. A cruz. Eu não vi o coração apunhalado ali. Coração. Depois eu tenho que te mostrar o livro dos Razuk. É que tem uma outra tradição de iconografia cristã, não sei se você conhece, que chama Arma Christi. Não. Que são os elementos que torturaram Cristo. Isso era uma tatuagem muito comum. Tem aqui no livro também, nesse capítulo da religião. Os portugueses se tatuavam com essa. Então tem assim, por exemplo, o galo, né? Toda a paixão de Cristo, todos os elementos, né? Os pregos que prenderam Cristo na cruz, ó. Isso é as arma Christi, né? Como eles chamam, ou os instrumentos do martírio de Cristo. Isso é uma tatuagem muito comum até o século XX. E é uma iconografia que você vê em Santa Catarina, às vezes você vê um cruzeiro com essas. Ó, pode ver, na página seguinte, tem uma tatuagem de um português. Ó, essa é uma tatuagem feita no Rio de Janeiro, ó, a escada. Que José subiu, né? José, o pai que sobe para tirar o Cristo, acho que para tirar os. Agora eu não me lembro. O instrumento para tirar os pregos. São o INRI, né? Que é uma. Que é uma piada dos soldados romanos, né? Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Isso na Bíblia está descrito como uma piada. E é o INRI, né? Acho que é em latim e tal.
Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Então, isso vira emblemas que vão dar na tatuagem, Doido. né? E É uma iconografia cristã que atravessa os séculos e chega no corpo das pessoas. eu acho muito legal ver isso, porque assim, a gente tem essa sensação, ou se propaga essa cultura de que a humanidade está numa progressão, que está ficando mais liberal, mais compreensiva, mais tolerante, mas a gente tem uma série de coisas em épocas diferentes que já foram muito mais bem aceitas do que são hoje em dia. Homossexualidade em várias culturas, e tatuagem é uma coisa que eu não tinha essa associação da tatuagem com a religiosidade. Ok, que as pessoas tatuam Cristo ou, né, Nossa Senhora ou coisa assim, mas não, por exemplo, Jerusalém é um lugar onde as pessoas vão se tatuar, sabe? Essa noção de que é parte da maneira de expressar a fé mesmo, e que isso já foi mais bem aceito, vamos dizer assim. Porque hoje em dia, vários movimentos religiosos cristãos não aceitam tatuagem, não pode violar o corpo, né? Mariana, tem Fazer. umas passagens na Bíblia que diz isso, né? Mas tem Então- também evangélicos que se tatuam, que diz que não, Então- que você pode tatuar. E que já vem dessa Então, longa isso data, eu acho que você tá assim. falando uma coisa super importante no assunto tatuagem. Quando é que a tatuagem fica associada a marginais? Uhum. Isso é uma produção de uma pseudociência chamada depois ou criminologia ou antropologia criminal, muito forte no século XIX, e o autor maior disso é o Lombroso, né, o Cesare Lombroso, um italiano, que ele faz uma bíblia. Eles estão falando assim, quem é o homem criminoso? Eles estão tentando determinar O que faz. por uma antropologia física, como é que você identifica um homem antes dele fazer o crime? Então, por Sei, exemplo... todo movimento eugênico de. Exatamente, o darwinismo o formato social, do crânio, isso. a disposição do corpo. Isso, aquela baixa ciência que cola até hoje, né? A polícia é muito impregnada desse aspecto lombrosiano, né? O racismo policial, essa coisa tem muito a ver com assim, o tipo criminoso, né? Então, Silvana, desculpa, eu vou te Claro, interromper vambora, aqui. claro. Antes da gente falar mais sobre a relação entre eugenia, criminalística e o que se procurava em quem era preso, eu ainda quero falar um pouquinho dos marinheiros, que eu tô bem Vamos. impressionado. Que pra mim era uma meio coisa da ficção, o Popeye com a tatuagem, sabe, no corpo. E sempre tinha uma brincadeira no desenho que a tatuagem respondia ao espinafre, coisa assim. Eu não sabia que era de fato prevalente desse jeito, tatuagem entre marinheiros. Mas aqui no Brasil a gente tem uma cultura de tatuagem que está muito ligada, pelo menos em São Paulo, a Santos e ao ABC, que é a região de São Paulo, da Grande São Paulo, que conversa muito com o outro lado da serra, que é o litoral. Tem relação isso? Tipo, a gente tem uma escola de tatuagem no Brasil que vem dessa troca com marinheiros? Eu acho que sim. Assim, a gente faz história com os registros disponíveis. Então, Daí que vem eu acho, isso, né? Dado que Então, a gente a gente fala do que a gente tem registro. Aham. Nós temos muito registro de tatuagem marinheira. Então, o primeiro documento de a tatuagem ocidental que eu encontrei no Brasil foi em livros de socorros, que é os livros de registro de marinheiros nos navios, da Armada Nacional, em 1833. Então, foi por causa disso, inclusive, que eu estudei tatuagem, porque eu fiz uma tese sobre marinheiros. E nessa tese eu encontrei registros de tatuagens, porque eles descreviam, também não tinha fotografia, então eles descreviam o sujeito, porque eles fugiam, os marinheiros fugiam dos navios. Então eles descreviam o sujeito... Caramba, que coincidência de descrever sujeitos que fugiram pra pegar de volta com base na tatuagem. Tem a ver com escravidão nessa época, servir a marinha, era uma espécie de castigo. Não só, mas tem a ver, tem uma interseção. Então, eu posso falar, bom, quais são os primeiros registros de tatuagem ocidental que você encontrou? Não o que existem, pode haver outros, mas a gente ainda não encontrou. São de marinheiros. E estão nos arquivos da Marinha, no Arquivo Nacional. Isso eu tenho foto disso. Né? Tem da frase dizendo, fulano tem 2 estrelas no pulso e tal. Eu cito isso no livro, né? Toda nota, o livro tem 500 notas, então toda nota remete para onde eu tirei aquela informação.
Então ela não veio de um mito. Existia um mito que marinheiro era tatuado. Ela veio de um registro histórico. É isso que a gente faz, historiador profissional. É esse nosso lugar de fala, como dizem por aí. O que te faz um historiador? Você tem um certo método, né? Para você fazer história, você tem que falar de onde você tirou. Uhum. E o que a gente chama de fontes primárias, fontes produzidas naquela época. Você pode pegar outras de outras épocas também, mas aquilo ajuda a te confirmar uma hipótese, né? Uhum. Então, eu digo, os primeiros registros de tatuagem ocidental no Brasil são em marinheiros. Que doido. E depois você vai encontrando esse rastro até hoje, né? Sim. E o primeiro, o mais conhecido, o primeiro que a gente sabe que teve uma loja de tatuagem era um marinheiro dinamarquês, o Lucky Tattoo, ou Tattoo Lucky, todo mundo muda, que chamava Knud Gregensen, que era um marinheiro, filho de marinheiro, tatuador também, que vinha de uma família marinheira tatuadora, que estava passando pelo Brasil, gostou, acho que foi no Rio que ele A desceu, gente tem um histórico em 59, de estrangeiros que se apaixonam e ficam. falou, ninguém aqui tatua, acho que eu vou ficar por aqui. E aí do Rio ele foi para Santos, abriu a loja dele em algum momento dos anos 60, logo no início dos anos 60, começou a tatuar marinheiros, prostitutas, gente que trabalha no cais, estivadores, etc. Nesse meio tempo, bom, eu tô indo para um outro assunto. Vamos ficar nos marinheiros ou vou fazer cielo? O que você Então eu tiver mais à vontade. vou, porque eu chamo o Knud, né? Ele é uma espécie de elo dessa tatuagem que se fazia antes nas classes trabalhadoras, porque não eram só marinheiros, eram também outros tipos de trabalhadores, normalmente urbanos, que se tatuavam. Então era uma cultura popular, não pop, como é hoje. Era popular, era a cultura de pobre, de trabalhador. Então, o Lucky, ele chega, ele ainda tá nesse contexto, ele começa a tatuar essa gente que tá no porto. Só que aí descobrem ele, aí vai para programa de televisão, para revista. Nisso também, no mundo, a tatuagem tá começando a aparecer, sei lá, numa propaganda de cigarro nos Estados Unidos, ou os hippies começam a se tatuar, Janis Joplin começa a se tatuar, os roqueiros, depois os punks. E essa cultura dessas tribos urbanas que ela está sendo mediatizada, ela está sendo universalizada pela mídia. Daí a gente pode diferenciar como cultura pop. Os surfistas no Rio começam a ir, sabem do Lucky, começam a ir para o Rio, para Santos, para se tatuarem. E eles estão na praia, então eles viram uma espécie de vitrine, né? O dragão tatuado no braço, né? Que Caetano Veloso vai cantar. Eles são, o surf naquela época tá virando também uma moda entre a juventude brasileira. Então eu acho que é um pouco assim que a cultura anda, né? Ela vem de lugares, em geral, marginais, e ela vai, no século XX, que é o século da mídia, né? O século do cinema, da TV, das revistas ilustradas, né? Essas coisas vão se espalhando, assim. E aí não é só os surfistas que estão fazendo isso, são vários. Você falou do ABC Paulista, que também tem uma cena punk, que também vai se tatuar, ou que vai uma cena rock and roll, ou dos motoqueiros, não só no ABC, mas em todo o Brasil. A gente conhece mais a história do Sudeste, mas isso também é injusto a gente esquecer que que isso também está acontecendo em várias outras partes do Brasil simultaneamente. Eu vou aproveitar para entender um pouquinho essa circulação da tatuagem em diferentes meios e o valor que se atribui a elas por quem está tatuado, mais do que o que é tatuado, para te perguntar. Você me falou sobre movimentos religiosos ligados à tatuagem e movimentos trabalhadores ligados à tatuagem. Não é uma associação que eu tinha forte na minha cabeça. Como, certos grupos de trabalhadores se tatuam dessa forma. Porque eu acompanhei muito mais a desestigmatização da tatuagem. Tatuagem como uma coisa que era proibida, que não era bem vista, e ela passando a se tornar uma coisa mais popular. Eu queria entender o passo anterior. Se ela era tão comum assim, se os marinheiros tinham, se a gente vê registro entre militares com tatuagem, registro entre quem fez as cruzadas com tatuagem e outras coisas, como que ela se torna uma coisa que é mal vista, ou que é criminalizada, ou que é estigmatizada dessa forma? E
qual que é a relação disso com o acervo de fontes primárias, como você me descreveu, que você usa para o livro? De onde você consegue essas imagens de 1900 e pouco Uhum. e por aí vai, do livro com tatuagens? Então, essa é uma boa pergunta no sentido assim, falar assim, quer dizer, se não eram só os presidiários que estavam se tatuando, por que que todo mundo que tinha uma tatuagem era criminalizado? Porque todo mundo que tinha uma tatuagem, em geral, era pobre. E pobre é criminalizado, infelizmente. Você ser pobre já é associado ao crime, né? E no Brasil, né, tem uma questão de cor também, esse estigma e tal. Então, assim, toda a estigmatização, né? Por que que as pessoas negras são mais revistadas pela polícia, né? E tem muito depoimento de gente tatuada falando que encana só porque tinha tatuagem. Como aconteceu com a maconha e com Com outras maconha, coisas, né? quantas pessoas a gente conhece que fumam maconha que não são criminosos, mas alguns de uma certa classe não são presos e outras os pobres são presos. Você Então, pode, se você tem X gramas, é uma coisa, se você tem um é, helicóptero cheio daquilo, é outra. É bem diferente, né? exatamente. Se você tem dinheiro, você não vai preso. Se você não tem dinheiro, você vai preso. Então, é isso que acontece. Então, a tatuagem ficou nesse lugar de estigmatização do pobre, do trabalhador. Quem é o pobre? O pobre é o trabalhador braçal, que executa os trabalhos. E a gente vem do país escravocrata. Quem fazia isso não eram as pessoas escravizadas. Então, a gente Caramba, é verdade. duplamente discrimina o trabalho braçal, né? E que é o trabalho mais mal pago, é o trabalho mais precário, né? O pessoal fala em precarização do trabalho hoje, mas, poxa, o trabalho braçal sempre foi precarizado, né? E a cultura popular também sempre foi discriminada. O samba já foi motivo de cadeia. O funk é até hoje criminalizado. Tudo que. A capoeira também, o cara jogava. Agora pode virar um esporte olímpico. Quer dizer, a tatuagem está nesse lugar da cultura popular que é criminalizada. E ainda teve essa ajuda do Lombroso e da antropologia criminal, Me conta o que é essa ajuda. eugenista. Eu acho que é uma ciência que teve. Que ajudou um pouco assim a justificar como é que você vai prender os pobres, Uhum. né? Então você vai fazer uma criminologia, você vai produzir todas teses médicas ou dentro do direito, dizendo que existe um tipo criminoso, Uhum. Uhum. que é a eugenia, né? Que está dentro desse contexto da eugenia do século XIX ou chamado darwinismo social. Você fala assim, essas pessoas, enfim, normalmente pessoas não brancas, ou pessoas pobres, ou pessoas que têm a cabeça assim, ou assado, que se tatuam, elas são pessoas, a princípio, suspeitas. Então vamos ficar atentos a isso. E a tatuagem, nessa espécie de bíblia do homem criminoso que o Lombroso escreveu e que foi traduzido para 1000 línguas, isso lá no século XIX, a primeira edição tinha duas ilustrações. Uma delas era de um homem tatuado. Hum. Então isso foi reverberando. E se você for ver hoje, por exemplo, há ainda policiais que fazem trabalho sobre tatuagens de criminosos. Isso ainda ecoa esse tipo de má ciência, né? Eu não sei como Sim, a gente sim. chamaria, você sabe Não, melhor, né? se eu puder me intrometer um pouquinho, olha que relação maluca que isso faz na minha cabeça. A gente tem vários momentos em que a ciência empresta essa fachada técnica Uhum, para justificar N coisas horríveis que a sociedade faz. Porque parece que, estou matando pessoas pobres, pega mal. uhum. Estou matando pessoas que têm essa deficiência, que são com esse problema, que por essa teoria científica, isso, isso, isso. Aí você já deu uma fachada mais técnica para aquilo e isso passa, né? Como foi com vários movimentos eugenistas diferentes ao longo da história da humanidade. A gente tem um vídeo sobre eugenia que eu fiz com o pessoal da Ciência Suja, que é muito legal, justamente falando sobre esse movimento sanitarista eugênico que a gente teve aqui no Brasil, de catalogar as pessoas, registrar e tentar entender o que gera o criminoso, né? Que ambiente é Uhum. esse que faz o criminoso. E uma coisa que pra mim é bizarra nisso é que hoje eu fui falar sobre
o problema do alinhamento da inteligência artificial, que é como você garante que uma inteligência artificial vai agir de acordo com os melhores interesses da gente ou não, se você não tem como programar o resultado dela. Então, se eu vou jogar dados aqui dentro, esse programa vai criar uma relação entre esses dados e me dar um resultado. Eu não controlo qual é a relação que ele cria, então como que eu garanto que o resultado que ele vai me dar é do meu melhor interesse? Hoje a gente não consegue garantir isso. A gente não sabe fazer isso. E às vezes, o programa acaba fazendo associações escrotíssimas. Uhum. Porque ele está simplesmente cruzando os dados que, se a gente não tiver o senso crítico para olhar para aquilo, você vai validar relações que não deveriam estar sendo feitas. Por exemplo, a Amazon foi treinar uma inteligência artificial para selecionar currículos. Então deram currículos, falaram, olha, esses são os currículos que nós recebemos, nesse período esses são os currículos aprovados. Então o programa vai ter que comparar o que é aprovado com o que não é, para aprender o que é mais valioso em um currículo. E aí depois você pega todos os currículos novos que você recebeu daí em diante e deixa esse programa escolher os melhores candidatos. Essa é a visão idealista da coisa. No fim, aquele programa foi treinado e o que ele passou a reconhecer que jogava fora os currículos eram nomes femininos. Se o currículo tinha nome de mulher, se tinha que a pessoa estudou em colégios femininos americanos que só aceitam mulheres e por aí vai, o programa dava um score muito baixo para aquele currículo e jogava ele fora. Porque ele foi treinado com dados de uma empresa que estava selecionando as pessoas consciente ou inconscientemente dessa forma. Descartaram o programa. Teve uma outra empresa que fez uma coisa parecida e o raio do programa passou a escolher homens com o nome de Jared que tinham jogado lacrosse no ensino médio. Então o programa achou uma relaçãozinha lá no fundo que dava pra ele quem tinha mais chance de ser selecionado. Você vê, não tem nada a ver com a formação, mas reflete o viés de quem tá escolhendo. Você tá me dando o que não é um programa, mas me parece a mesma coisa. Você bota um bando de gente pra tentar escolher o que faz o melhor ou o pior ser humano, e essas pessoas encontram uma relação que não tem nada a ver com o resto, mas que, como aparece nas pessoas que estão nessa condição, você associa isso. Tatuagem e quem tá sendo preso. Pronto. Então, se tem tatuagem, tem que ser preso. É muito doido como a gente faz esses atalhos mentais de atribuir valor ao negócio e rotular aquilo dessa forma, né? Olha, Desculpa, foi um caminho super longo, mas... Tudo a ver com o que você falou. Então a gente pode falar, eu acho que uma das coisas que a gente conversou, quais são minhas fontes? Para esse livro, eu usei muitos tipos de fontes. Então, imprensa, da literatura... Classificados. Muita coisa. Mas, realmente, o coração do livro são fotos feitas na penitenciária de São Paulo entre década de 20 e década de 30. Por quê? Porque era o auge dessa produção sobre o corpo preso. Você se apropria, assim como você se apropriava do corpo das pessoas escravizadas, se a pessoa está presa, ela é do Estado, eles fazem o que eles quiserem, eles obrigam a pessoa a se fotografar e tal. Esse psiquiatra que fez esse arquivo, ele fotografava as tatuagens e fazia perguntas pro tatuado. Onde ele se tatuou, quem foi, o motivo, etc. Mil perguntas. Eu peguei de 800 pessoas e fiz um banco de dados, né? E aí metade dessas pessoas não tinham se tatuado na cadeia. E eu pude provar, apesar que as pessoas podem olhar o livro e falar assim, é um livro de presidiários. Mas eu pude explicar, quando alguém vai lá e lê o texto, que essas pessoas, antes de serem presas, antes de serem consideradas criminosas, elas se tatuaram em diversos contextos, né? E eu acho interessante, mais ainda, que depois de sei lá, assim, dessa vigência, eu acho que o livro do Lombroso é de 1876. Vamos dizer que isso cola até final do século XX, assim, mais de 100 anos, a polícia ainda vai se valer desse método, assim. E bem nesse período, toda a população, rico, pobre, classe média, mulher, homem, sabe, assim, todo tipo de pessoa, empresário, faxineiro, qualquer classe social, começa a se tatuar, provando historicamente que isso não tem nada a ver com crime. E não é que isso é uma evolução recente, isso já acontecia muito antes e a gente deixou de ver. Acontecia antes, a gente elaborou a partir do século XIX que tatuagem tinha a ver com crime,
Isso foi século XX adentro, se não foi até agora. Até agora, você ainda tem uma discussões legais, assim, ou próprias Forças Armadas não quer que os candidatos tenham tatuagem no pescoço. Pode ter tatuagem, mas não pode ser no pescoço, não pode aparecer. Ou vários concursos públicos teve alguns processos dizendo que a gente não quer gente com tatuagem no braço, a gente não quer gente. E por que isso muda no que a pessoa vai fazer, né? Como a gente. E a gente está condicionado com a cabeça por isso, porque a história das mentalidades, que é um campo da história, ela mostra que a gente demora para mudar. Aí vem uma mudança, que é isso. De repente, a partir da década de 70, 80, dependendo do lugar, toda a sociedade ocidental começa a se tatuar, mas se tatuar muito. No século XXI, isso explode, né? Você tem, tipo. Dizem que nos Estados Unidos 1/4 da população jovem é tatuada, é muita gente mesmo, é todo tipo de gente, velho, criança, tudo. Claro, sempre. E você tem a própria sociedade desmentindo isso. A própria. E que tem a ver também quando as primeiras pessoas da década de 80, de classe média, começam a se tatuar, elas têm um desejo de transgressão. Agora, transgressão não é crime, transgressão é você ir contra o que é estipulado para você, como você deve se comportar, que mulher deve casar virgem, que as pessoas não se devem tatuar, que não sei o que lá, que não tem nada a ver com a ética humana, que não tem nada a ver com o espaço, você não está invadindo o espaço do outro, isso tem a ver com o direito ao que você faz com o seu corpo. Você falou uma coisa interessante, na religião, sei lá, 2, 3 séculos atrás, se tatuar era uma prova de fé entre os cristãos. Era uma devoção você colocar Era uma marca, devoção, né? fazia parte da sua devoção. Depois de um tempo, falou assim, não, isso é coisa de bandido, não pode, isso é anticristo. Parte dos evangélicos dizem isso até hoje. Parte diz, não, eu tatuar Cristo no meu peito, isso mostra a minha fé. Então, isso ainda não está bem resolvido. Mas, como fenômeno, tá posto, não tem volta. E nunca vai estar resolvido, né? Porque se fizer um joinha no Brasil, ele quer dizer uma coisa, em outros países quer dizer outra bem diferente. A gente não tem um símbolo universal desse tipo, né? Isso. Mas olha que louco, você passa ali décadas registrando presos, quem vai preso, e registrando as tatuagens para depois tentar identificar quem é criminoso pela tatuagem. Eu não vejo muita diferença disso, e hoje a gente tem, por exemplo, o sistema de reconhecimento facial sendo usado para reconhecer e prender bandidos. Supostos bandidos. Suspeitos, obrigado. Também suspeito quer dizer 1000 coisas, mas enfim. Que se tornam suspeitos porque são reconhecidos pelo sistema, então já acontece aí. Quando você pode ter o mesmo tipo de viés de quem está presente nas imagens, de como esses algoritmos são treinados, de como eles podem ser falhos, especificamente com minorias que são menos registradas, menos documentadas, e qualquer tecnologia menos calibrada para elas, que vão sofrer mais com isso do mesmo jeito. A gente só enfiou a inteligência artificial no meio para despessoalizar a coisa, né? Para parecer que não tem uma intenção por trás, mas ainda propaga o mesmo tipo de racismo, né? Não, e é muito louco. Agora, essas câmeras que os policiais têm que usar, hoje saiu uma notícia que desse último genocídio lá na Baixada Santista, que na hora H do tiroteio, as câmeras estavam sem bateria. Então, nem nessa hora que poderia favorecer, né, a suposta vítima, né? Eu caio no mesmo dilema do sistema que você tem leis que protegem alguns e não se aplicam a eles. Exato. E grupos aos quais a lei se aplica, mas que não protege eles, né? É isso. Então eu acho assim, tatuagem um tema muito incrível pra gente pensar história, pra gente pensar porque estigma é uma palavra que significava tatuagem lá acho que na Grécia, e depois passou no grego, depois passa pro latim, né? Porque naquele momento, estigma, porque tem um tipo de tatuagem que as autoridades fazem prisioneiros, desde os tempos da Grécia, né? Então você marcava, que nem você marca boi, etc. Fulano tá preso, então você fazia uma marca nele. Acho que isso em Roma e na Grécia aconteceu. Isso aconteceu nos campos de concentração alemãs,
alemães. Meu Deus, Campo Forçado alemãos. Alemães. Depois aconteceu com os escravizados, eles eram marcados com ferro quente, isso está no livro também, para dizer a quem eles pertenciam, que eles eram escravizados, etc. Então, essa prática na Grécia e em Roma chamava stig, que depois virou estigma e depois virou assim, aquela marca que a pessoa tem de prisioneiro, ela passa a significar um estigma em geral, né? Pessoas prostitutas são estigmatizadas, então todos os pares da sociedade são estigmatizados, né? E isso já vem dessa... Engraçado, né? Tem uma etimologia nessa coisa de marcar pessoas prisioneiras, mas isso é uma coincidência infeliz. Isso não foi associado... Depois, no século XIX, quando vão falar que os tatuados são párias, já é por um outro contexto, Sim. né? E tem muito do que a gente consegue ver, né? Enquanto você só podia medir o crânio das pessoas, você tenta relacionar a medida de crânio com criminalidade. Enquanto você só consegue olhar pra pele e falar, fez essa tatuagem, você faz isso. Hoje você pode comparar o DNA e aí você falar, é esse outro agora, que é o grande fator que vai predizer essa coisa, A né? ciência serve ao poder. Você sabe disso, né? Você que é Tô descobrindo a duras penas, viu? Dói, né? A gente Dói. que vai com toda boa intenção, né? Fazer pesquisa. Você se forma com aquela cabeça de que tudo é legal. Que a ciência é pro bem da humanidade. Ela até pode ser. Mas enquanto tiver esse tipo de relações de poder, ela não necessariamente, porque ela precisa de financiamento. E quando entra dinheiro, isso vai... não necessariamente para o bem da maioria, né? Você vê aí a indústria farmacêutica... É outro problema de alinhamento. É. E dentro dessas prisões, então, a gente também tem uma cultura de tatuagem que é, assim como teve a cultura de marinheiros, a cultura dos trabalhadores, que você falou, também tem uma cultura de tatuagens que acontecem na prisão. Sim. Que são super registradas nesses Sim. documentos que você traz. O que acontece aí? Tem algumas coisas que são mais comuns? Por que as pessoas se tatuam tanto nesse ambiente? Ou é simplesmente um ambiente onde elas são mais vigiadas e a gente consegue saber que elas se tatuam mais? Qual que é essa relação de tatuagem com prisão? Eu acho que tem a ver com essa vigia ostensiva, né? E essa apropriação do corpo dos prisioneiros. Mas a gente tem que pensar outras coisas também. Então, por exemplo, os primeiros registros, como é que historiador trabalha, né? Fala assim, olha, essa penitenciária do estado de São Paulo tem muita gente tatuada. Aonde mais? Eu vou ver em outras prisões. Também tinha, na Bahia, em Pernambuco, na Rússia, na Europa, nos campos de concentração franceses, nas colônias, né? Então você tem também uma universalidade de tatuagem em prisões, em lugares prisionais. Confinamento. Outra coisa que eu penso muito em relação à tatuagem é confinamento, exatamente. Confinamento, porque, navio é um lugar confinado, quartel é um lugar confinado e prisão é um confinamento. Ou seja, é um lugar que você tem momentos de ócio, momentos de também desespero, porque a tatuagem está muito ligada também ao sentimento, à saudade, ao sofrimento, né? As pessoas tatuam a fé, né? Então, e também tá ligado a uma coisa meio assim, você não tem as regras sociais tão presentes, você tá numa regra interna ali, né, no navio ou na cadeia. Então você faz meio sem pensar o que vai acontecer depois. Então acho que a gente tem que pensar isso também, do ponto de vista comportamental, o que a gente faz quando a gente está confinado. E quando são outras regras que operam, né? Quando você tá dentro de um grupo, dentro de um contexto que tem que atender outras regras internas que não são... Ou que você meio que não tem nada a perder naquele momento, né? E faz aquela tatuagem. Eu conversei com presos, alguns falavam assim, eu me tatuei mesmo, porque eu tava tão fudido lá na cadeia. Aí outros falavam, eu não me tatuei, eu não sou bobo, depois eu ia sair na rua, eu me prender de novo. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que... Eu quase não fiz esse capítulo, porque eu queria tanto fugir do estigma. Falei, não, existe tatuagem prisional, existe gente que se tatuou porque foi pra cadeia. Assim como gente que, por exemplo, teve uma experiência homossexual porque tá na cadeia, ou porque tá no navio, e depois não tem mais, a pessoa não é. Mas ela tá numa circunstância de vida extrema que ela muda o comportamento dela naquele lugar. Então, mas isso não tem a ver com crime, né? Porque tem tatuagem criminal, isso eu não falo. Porque quem fala de tatuagem criminal é polícia, e eu não sou polícia.
Inclusive, gera novos estigmas para, assim, tem muito depoimento de gente presa por causa de tatuagem de palhaço, tatuagem de carpa, que são tatuagens do mundo da tatuagem anterior a essas tatuagens criminais que existem por aí e que mudam de repertório o tempo inteiro. E aí o policial associa que aquela pessoa faz parte de uma facção criminosa porque ela tá com uma tatuagem XYZ. Então, assim, eu acho que realmente as ciências criminais, elas precisam melhorar ainda. Elas têm ainda uma ciência criminal mais melhorada, né? Que tá pensando socialmente. Eu não tinha pensado na história da simbologia. Que eu fui uma vez num evento na fábrica da Carlsberg, que fica lá na Dinamarca. Era um evento científico que a cervejaria tinha feito lá. E eu achei super bizarro porque na entrada tinha uma série de suásticas. E aí eu falei com uma pessoa que estava organizando, falei, qual que é dessas suásticas todas aqui? O cara, então, essa cervejaria aqui é de 1800 e alguma coisa. Isso aqui era o símbolo do sol que eles tinham colocado aqui antes dele ser cooptado por toda a simbologia nazista. Mas como é uma coisa histórica e tudo, o pessoal achou que era melhor manter, inclusive pra se entender esse contexto. Eu falei, caramba. Você nem sabia como é que a coisa tem que ser super explicado, até porque, exatamente, tem coisas que você... como é que você vai contar pro seu filho que você tem uma camisa da seleção no armário que é da Copa de 94, né? Eu acho que é pra isso que serve ciência, assim, que a gente procura praticar. Pessoas como nós, né? Essa divulgação científica, assim, olha, a gente faz história desse jeito. Eu não vou contar uma historinha bonitinha de origem, depois aconteceu isso, aconteceu aquilo. Olha, tem essas evidências aqui que mostram isso, isso e isso. A tatuagem, antes de ser estigmatizada, ela era religiosa. Também é religiosa até hoje, em muitos casos. Você vai trazendo, assim, encadeamento de hipóteses, né, e confirmações, né? Para explicar para as pessoas, em vez de falar isso é assim, isso é assado. Eu acho que divulgação científica é isso. A gente tem que falar desses assuntos mais corriqueiros para as pessoas, né? A gente que estuda, que passa anos, né, com dor nas costas, lendo em arquivo, a gente tem que falar que, olha, tatuagem é uma coisa legal, é uma coisa humana, é uma arte, é uma cultura, e ela precisa ser levada a sério. E ainda acho muito curioso como, se a pessoa tá numa situação de confinamento, em que ela não tem nada a perder, ela opta por tatuar. Me parece que as pessoas tinham muito mais vontade de fazer isso, mas não faziam por um pacto social que deixou de valer ali dentro, sabe? Tem outra coisa também que eu acho na tatuagem. Quando é que ela aparece? Na época que as pessoas começam a usar roupas mais curtas. Então, talvez, há muitas pessoas que eram tatuadas que a gente nunca vai saber. Você falou bem, elas aparecem, né? Elas aparecem quando é que as pessoas começam a usar mini saia, shorts, camisa de manga curta, né? Assim, quando elas, a partir dos anos 60, 70, com as revoluções comportamentais. Então, você tá se mostrando, você mostrando o seu corpo. Então, o corpo muda completamente. O corpo que antes era totalmente fechado nas roupas, nas sociedades ocidentais, ele tá começando a ficar à mostra. E outros povos que você falou, povos africanos, povos indígenas, tinham um corpo muito mais exposto também, Isso, né? é por isso que a gente sabe mais das marcas corporais deles do que das marcas dos... Então, essa história do corpo também é uma história que a gente tá construindo ainda. Não é muito comum você fazer uma história do corpo, né? Não tem grandes grupos que estudam isso, porque o corpo mudou muito ao longo da... O corpo não é só a natureza. Isso que a gente também tem que lembrar, que o nosso corpo é totalmente atravessado pelas nossas culturas, né? Então, a gente... Até a pessoa, assim, o indígena lá dentro da floresta está fazendo essa modificação. A gente está fazendo igual modificações, só que a gente acha que a gente é civilizado e que a gente não faz coisas bárbaras como os selvagens. Gente, o que é fazer uma plástica, tirar um pedaço do seu rosto para você ficar, a princípio, mais bonito, mais jovem? É uma coisa violenta também. Tudo bem, é natural na nossa sociedade hoje em dia. Ninguém discrimina a pessoa que fala. Ela fala abertamente que fez plástica, fez lipoaspiração, fez... É uma coisa quase bem... A pessoa se cuida, né? Eu tô fazendo essa paradinha aqui pra lembrar você de assinar o nosso canal pra poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal em geral. E pra quem já se inscreveu, tô lembrando você de mandar um valeu demais, se tornar um membro, uma membra. Isso faz muita diferença pra gente. Agradeço desde já.
Então a gente tem toda essa estigmatização acontecendo com prisões, com essa associação com criminalidade. E hoje a gente está no movimento contrário, de tatuagens se popularizando, aparecendo artistas, jogadores de futebol, as pessoas aparecendo com tatuagens em partes muito mais expostas do corpo, tipo rosto, mãos e por aí vai. Como que você vê esse movimento de popularização de novo da tatuagem, onde pelo menos menos estigma? Do que você acha que depende disso? Do que você acha que depende disso? Você já me falou em ter mais registro, então foto, mídia, situações onde as pessoas podem ver a tatuagem das outras, mais exposição do corpo, né, das peças serem mais curtas, a tatuagem, surfistas que estão aparecendo com o corpo, lutadores que vão aparecer com o corpo, tô Uhum, incluindo uhum. algumas coisas que você não falou necessariamente aqui, mas que me vem à cabeça. É, é, é esse caminhar junto de mais corpo exposto e mais mídia para esse corpo ser exposto? Sim, acho que tem a ver com isso. Acho que você falou, eu acho que no Brasil, um dos grandes vetores são os jogadores de futebol, eu não tenho dúvida. Eu fiz a pesquisa e eu fui acompanhando, assim, nas Copas, assim, como eles iam se tatuando até fechar o braço, né? Teve essa, essa, Ah, tipo, essa coisa sucessivas de fechar. copas. E aumentando as tatuagens, até essa coisa de fechar o braço, que foi uma onda muito forte. E depois elas subiram para o pescoço, alguns mais radicais no rosto, porque conforme essa galera que era mais radical foi vendo isso, ficou uma tensão, eu acho, que no meio da tatuagem também, né? Ah, a Patricinha se tatua, Playboy se tatua, então vamos tatuar o rosto, assim, vamos se diferenciar, aquela coisa de A transgressão em identificar. escalada aí, né? Então, eu vi nas mulheres também quando ela foi subindo pelas pernas, pelas coxas, essa coisa de usar um shortinho muito curto e ter a tatuagem ou nas costas, né, perto assim do bumbum, ou nas coxas. Eu acho que essa também, esse direito ao erotismo, sabe? Hum, Que é conquistado pelas mulheres e pelos homens, né? Essa assunção do erotismo, assim, a gente quer seduzir, pronto, qual é o problema? Qual, sabe? A tatuagem tem a ver com uma coisa, tem a ver com o corpo, então tem a ver com sedução, com erotismo, né? Erotizar não é uma coisa necessariamente, não é vulgar, né? O que é vulgar? É, então, a tatuagem talvez antes era uma coisa vulgar, porque muitas prostitutas se tatuavam, então você associava nas mulheres tatuagem à prostituição, que também é estigmatizada, etc. Então eu acho que também tem essa coisa do controle do corpo, sabe? Do seu corpo é seu. E você faz nele o que você quiser. E não que isso tenha diminuído os crimes contra a mulher, né? Eles continuam sempre aí ativos. Mas pelo menos a gente fala disso, né? A gente. eu não tinha pensado nesse empoderamento de você poder agora ter isso e expor isso dessa forma. No programa que a gente fez no Hiperconectado sobre tatuagem, eu conversei com você e conversei com a Valéria Caseta, da IASH, da USP, que estudou a popularização da tatuagem da década de 70 pra frente ali. 70, 80, 90 e por aí vai. E ela falou que uma coisa que apareceu muito pra ela foram as pessoas se tatuando por conta do rock e da Sim, MTV, de começar a ter clipe musical sim, e aí os total. artistas aparecendo com as tatuagens, usando isso e isso servir de inspiração. Tanto que tem a rosa do Guns N' Roses, os motivos ali de arame farpado e não sei o que, algumas coisas que eram típicas do rock e que viraram hoje tatuagens clássicas que a gente vê bastante por conta disso. Essa coisa de um movimento transgressor que depois se torna mainstream, né? Total, né? Você começa. Falei da Janis Joplin, desses. Ou das bandas punks da década de 70, Uhum. né? Isso continua, é continuação. Só que aí você vai ter o clipe, que é mais popular, que chega É. mais. Você não tinha tanto acesso, assim, à imagem, né? Filmada, né? Isso Uhum. realmente vem com os clipes também, é um fenômeno dessa época, mais ou menos. É isso mesmo, é quando uma cultura que está em certos nichos vira de massa, é chamada Uhum. cultura de massa, e que ela é muito também discriminada,
por certos setores. Ah, isso é uma cultura menor, mas não necessariamente. É uma cultura que é real, que ela tá presente na nossa vida e todos nós, de alguma maneira, temos um contato com a cultura de massa, Uhum, uhum. né. Começa mais devagarzinho com o cinema, aí vem a TV, aí a TV vira uma coisa também universal no Brasil, né, nos anos 80 talvez, né, porque nos anos 70 ainda era meio compartilhada, né, não era todo mundo que tinha TV. E agora depois vem a internet também vira universal, e aí as redes sociais também. E aí você consegue. Hoje em dia é muito difícil você falar o que é tatuagem hoje. Eu não sei te responder. É um fenômeno muito. É um fenômeno de massa muito universal que você precisa de um batalhão para entender. Assim. Eu mesmo eu fico olhando o tempo todo. Mas assim, eu reparo algumas nuances e tal, mas muito Sabe que uma difícil. coisa que pra mim casa muito com a tatuagem hoje em dia é a rede social, no seguinte sentido: tatuagem pra mim sempre foi uma coisa que foi feita pra despertar conversa, né? Por que que você colocou aquele símbolo no seu corpo? O que que aquilo quer dizer pra você? Por que que você tá mostrando esse símbolo pra outras pessoas, né, uma vez que você registrou ele? Eh, não só estigmatização, mas essa coisa de, né, identificar e puxar esse assunto. E eu acho que rede social é muito boa pra promover isso, porque você diversifica muito fácil e muito rápido. Se antigamente o que ia te dar a inspiração da tatuagem era um artista ou outro, ou sei lá, o catálogo do estúdio, né, de tatuagem onde você vai fazer. Então você chega lá, pega aquela pasta com as tatuagens que a pessoa sabe fazer, escolhe ali. Então o acervo estava restrito ao artista ou à Uhum, artista, uhum, né? sim. E quando você chega, hoje não, pô, hoje você entra no Instagram, você pode ter escolas e escolas e escolas de tatuagem por país, por região. Então, o pontilhismo, o old school, o Realista. tribal, a realista, não sei o que. Quer dizer, você pode ter uma segmentação e uma explosão de nichos de tatuagem muito grande, né? E essa. Criar culturas diferentes de tatuagem, assinaturas, muito fácil, né? Então não vou fazer a mesma tatuagem no melhor tatuador. Você vai na tatuadora que faz um estilo diferente de tatuagem pra fazer o que ela faz. Fica um movimento contrário, né? Da arte que a pessoa cria, Uhum, trazer uhum. os clientes e não os clientes virem com uma arte de fora pra falar quero fazer isso, né? Então acho que a gente vive um Big Bang da cultura da tatuagem por conta disso, de poder em muito pouco tempo ter contato com muita coisa, né? Total, eu acho que tem uma coisa que acompanha a tatuagem, que é uma história tecnológica, né, também, né. Ah, Os meios também, técnicos, assim, que foram mudando também, também muito, virou uma indústria. Então você exato. tem indústrias de tinta para tatuagem, você tem indústrias de máquinas e tal, aí isso também explode, né, vai em PG, né, como a gente falava antigamente, né, tinha a progressão aritmética e a geométrica, né. Aí você perde, aí falar sobre isso é muito, por isso que eu também desconfio quem fala a tatuagem hoje. Bom, se você conseguir, parabéns, porque se você me perguntar o que é tatuagem hoje, eu não sei responder. Mas sabe que uma coisa que pra mim conversa muito com essa história de você ter a transgressão e o que é uma coisa de pobre, uma coisa de rico e ter essa diferenciação a gente começou falando da estética, né, do Botox e da cirurgia plástica. É, cirurgia plástica em si é uma coisa que é muito mais elitista. Pra você poder pagar pra fazer aquilo, no grosso, tirando a harmonização facial que tá popularizando a cirurgia plástica hoje em dia, e que talvez por isso eu não ia ficar surpreso se a harmonização facial passar por um preconceito maior daqui pra frente, conforme ela vai ficando mais acessível e mais barata. A tatuagem pra mim ela fez o contrário. Quando eu fui pros estúdios pra gente entrevistar e fazer o Hiperconectado, não tenho tatuagem, então não tinha noção dessa cultura. E eu descobri que existem cartuchos e cartuchos pra você fazer uma linha grossa, uma linha fina, com mais cor, com menos cor, com mais sombra, com não sei o quê. E aí fica claro como você pode ter, entre aspas aí, tatuagem de rico e tatuagem de pobre, né? Tipo, estilos e Sim, desenhos, tudo. cores e expressões e não sei o quê,
muito mais elitizadas, que aí não, é tatuagem, mas não é uma tatuagem que todo mundo pode fazer. Essa aqui eu fui num artista californiano que só depois Preço. de 5 É, anos é. tinha agenda para fazer isso. Ele usa esse cartucho aqui que faz essa linha super diferenciada, com essa tinta que não é todo mundo que tem, não sei o quê. Então isso vira também uma outra forma de ostentar, né? Tipo, ó, todo É. mundo pode ter tatuagem? Pode, mas cobrir as costas e o braço com uma coisa que vai custar 12 mil reais pra fazer, Uhum. só eu posso. E aí Como ter um você Porsche, né? ultrapassa aquela lombada do preconceito e já cai do outro lado com uma coisa que não só já não é mais estigmatizada, como ostenta, né? Isso tem muito a ver com a sociedade de hoje. Por isso que eu acho que a tatuagem é um espelho fantástico para você estudar qualquer questão comportamental, principalmente que a pessoa bota no próprio corpo. Então, alguma identidade com aquilo, mesmo que ela se arrependa, mesmo que ela tenha feito bêbado numa festa. Sei lá, foi num show de rock, tinha um cara tatuando o emblema foi lá e tatuou, depois fala, o que que eu fiz? Tomou um goró, né? Então, assim, ela retrata mil coisas do tatuado, da singularidade ou da adesão a ele, às modas, assim, é muito legal. Eu amo, assim, a melhor coisa é você perguntar, me fala da sua tatuagem, todo mundo gosta de falar. Tinha uma época que eu tava gravando, me fala da sua tatuagem. A pessoa conta uma história da vida importante, uma coisa assim, e é uma coisa que você vê ali e, sabe, vai um fio lá pra dentro, assim. Então, eu fico admirada disso, por exemplo, no campo acadêmico, que eu tenho um pé no campo acadêmico, essa foi uma bolsa, eu fiz esse livro com uma bolsa que eu ganhei da Biblioteca Nacional, para doutores, né? Eu sou doutora em História. Então, isso não quer dizer muita coisa, mas enfim, né? Bom, quer dizer que eu estudei bastante e tal, mas esse foi uma pesquisa à parte, assim. É, eu acho, por exemplo, na academia ainda é um tema menos valorizado, assim, do ponto de vista social, sabe? É, não é um fenômeno ainda que tem gente na psicologia, na antropologia, mas na história tem pouca gente, acho que no direito começa a ter, porque começou a ter esses problemas de emprego e tal. Mas ainda eu acho que é um tema um pouco discriminado, assim, como Ah, uma sim. cultura baixa. E eu Exatamente. não vejo assim, não. Eu vejo pelo contrário. Eu acho uma cultura popular, popularizada e muito importante para a gente entender o mundo. Para quem quer entender o mundo, né, nós, pesquisadores, que a gente fala, mas por que isso está acontecendo agora? Ou por que antes era assim, agora é assado? Poxa, eu achei tatuagem assim, uma das coisas mais bacanas. E mesmo quando eu falar, não sei nada de tatuagem, eu sei um pouco, porque eu olho muito. Eu adorava, sei lá, ir na praia domingo, ou ir no Ibirapuera domingo, e falar assim, hoje eu vou lá ficar olhando tatuagem. Cara, dava pra Que escrever legal. livros inteiros, assim. É uma viagem de campo, né? Total, e fácil, porque tá ali. E também era uma pergunta que eu tenho a impressão que todas as vezes que eu falei com desconhecidos, perguntando a tatuagem, as pessoas querem responder, elas querem falar de si. E a tatuagem já é um começo para isso. Ah, é o cartão de visita do assunto, Ela né? já tá dizendo alguma coisa sobre ela. Então eu acho que viva a tatuagem, que cultura legal, humana, e que a gente possa sempre estar falando sobre isso. Teve alguma história que te marcou muito de ver nessas entrevistas de alguém que te falou de uma tatuagem que você foi pega de surpresa ou que você ainda relembra? Ah, tem coisas assim engraçadas. Tinha uma. Ah, por exemplo, quando o pessoal começou a tatuar o rosto. É que são muitas, eu não consigo agora eh, falar de uma específica, mas eu lembro que as de rosto me impressionaram. Tá acontecendo de uns 5, 10 anos pra cá, né? Até onde eu sei, começou mais na galera do funk, periférica, aí algumas pessoas foram aderindo. Aí um dia eu tava num restaurante e um garçom, tava escrito o nome de uma mulher aqui, eu falei: "Quem é fulana?" "Minha mulher." Falei: "Sério, você tatuou o nome dessa mulher no rosto?" Falei: "Tatuei, porque eu amo ela muito." "Se você separar ela, não tem problema, eu tatuei porque eu amo ela e eu tatuei o nome dela no meu rosto." E eu falei: "Cara, eu acho isso fantástico." Eu acho isso um ato radical, assim, que a gente tem que levar a sério e tem que
tem que aceitar, tem que, assim, que as pessoas que têm ainda preconceito ou que acham feio, eu acho um monte de tatuagem feia, mas aí isso é gosto, isso não é da minha conta, a tatuagem do fulano. Justamente por isso, que eu acho que a questão ética é quando você tá no lugar do outro, quando você invade o lugar do outro, problema, quando você vai tentar fazer um estudo ou falar sobre uma coisa, tem seu gosto, tem o que você acha e tal, mas você pode usar um termômetro ético. E qual é ele? Está atrapalhando a vida de alguém? Está fazendo mal a alguém? Não, está no corpo da pessoa, está no lugar dela. Então, que legal que é tatuagem, que é um negócio que você faz em você mesmo, em geral, né? Às vezes tem algumas que foram obrigadas, mas você faz e que lugar e que coisa legal para entender o ser humano. Porque hoje em dia tanta gente se tatua, então você pode fazer assim, grupos de estudos enormes, né? E rodas de conversa. E sei lá, desde assim, nos Alcoólicos Anônimos, esse pode ser um tema né? De qualquer grupo de apoio, né? Você falar da sua tatuagem, ou você falar da tua. A gente ia fazer uma exposição uma vez, eu queria que as pessoas entrassem numa cabine e aí elas iam assinar, se elas queriam falar o nome delas, se elas queriam mostrar o rosto, ou só falar da história da tatuagem. Elas só teriam que contar a história da tatuagem. E eu ia deixar isso em looping, né? Quer dizer, assim, ou, na verdade, nem em looping, né? Você ia acrescentando todo mundo falando sobre a sua própria tatuagem. Eu acho que aquilo ia sair, assim, um épico, assim, da humanidade hoje, assim. Dos sentimentos que as pessoas têm, dos desejos, das babaquices, de qualquer coisa que você tem dentro de você. É um lugar de contato com as pessoas. Sim, Isso sim. que eu saquei da tatuagem, que é uma interface de você com o mundo. Então, Minha pergunta obrigatória nessa conversa é se você tem tatuagem. Então, eu fiz por causa do livro. O livro é de 2019. Aí também as pessoas sempre me perguntando, eu falei, não, vou fazer. Aí eu fiz 4 de uma vez. Sério? Eu posso mostrar. Me conta a história da sua Então, eu tatuagem, vou te eu contar a aprendi história agora. Tem uma que eu não posso mostrar que é aqui, que é a inicial do meu filho, dentro de um coração. Fiz só tatuagem simples. Então, fiz um coração com a letra inicial do meu filho. Eu sou um bandista, eu fiz um signo de Salomão, que é uma coisa que Qual a relação? tanto no catolicismo popular português, depois na Umbanda, acho que em outras, na Jurema, as pessoas usam para fechar o corpo, né? Então eu uso, ele chama signo de Salomão, ou a estrela de 5 pontas, né? Também tem gente que relaciona isso com outras coisas, que não é o caso, mas para mim é uma coisa para me proteger. E é a mão que eu escrevo. Faz muito A mão, eu sou sentido. escritora, então a mão que eu escrevo, eu quero proteger ela. No outro pulso eu fiz Você tá fazendo me perguntar agora o que eu ia tentar proteger se eu fosse fazer uma tatuagem. Acho que tinha que ser tatuagem é garganta. um amuleto, né? Tatuagem é um amuleto. Aí eu fiz uma que eu quero mostrar que é do livro. É de um pescador que fez um menino que tinha acabado de ficar órfão. Ele fez uma âncora em Angra dos Reis. Ele era de Taubaté. Ele acho que ele desceu a serra lá para ir para o Rio de Janeiro, né? Taubaté aqui em São Paulo, mas você tem uma serra lá que dá em Ubatuba é vizinho a Paraty, Angra dos Reis, então ele foi dar em Angra dos Reis, fez essa tatuagem âncora, foi um pescador que fez nele em 1930, com certeza com agulha e alguma tinta, assim, sabe, fuligem, sei lá. E depois ele lutou na Revolução de 30, ele virou soldado, esse menino. E essa história toda tá nessas fichas que estão no Museu da Penitenciária. Então, tinha nada a ver com o que ele fez depois. Ele era um com a sua história. menino. Por que eu escolhi essa âncora? Porque eu fui estudar tatuagem porque eu estudei marinheiros. E aí tinha essa coisa da âncora ser tinha o Popeye. Tem coisas banais, assim, mas ou muito sérias ou que se juntam com uma coisa banal. Eu falei, qual tatuagem que eu faria, já que eu fiz um livro sobre tatuagem? Então tem que ser do livro. Daí eu escolhi essa, porque era uma tatuagem também simples. Eu não fiz Você foi no tatuagens. catálogo. Fui no catálogo que eu mesma fiz. E essa do pulso que eu te interrompi? Essa aqui, eu tô fazendo um livro sobre o Bispo do Rosário, que é um artista brasileiro que foi marinheiro. Foi pugilista e marinheiro e depois ficou no manicômio. Nossa. Ele fez
uma obra fantástica de bordados, né? Então, ele tem um emblema. Eu tô escrevendo esse livro, é um livro difícil, que eu tô escrevendo há muitos anos. Então, tem a ver com na minha história de um filho que eu também quero gerar, que é, os livros são filhos, né? Então, são coisas para sempre. Eu pensei bastante, as pessoas não pensam tanto. Eu fui fazer com 49 anos as primeiras tatuagens. Eu falei coisas que me dizem respeito para sempre. Meu filho, meu trabalho, né, a escrita, um livro que eu quero parir e um livro que eu já pari, que é o livro da tatuagem. Então Que foram tá aqui te essas. chamando de novo. Esse filho te deu trabalho. Esse filho, eu acho que ele vai ficar. O que eu acho que ele pode durar muitos anos ainda, as pessoas se interessarem, é que ele tem muitos documentos. Uhum. Então podem achar besteira o que eu falo. Pode ser que, né, a história é uma coisa que as pessoas vão escrevendo, vai ver outros historiadores, muito provavelmente vão fazer trabalhos melhores, mas esse é um livro que é um registro da tatuagem no Brasil entre o século XIX e a década de 70, que eu acho que vai ser útil para as gerações posteriores, né? Pode ser um lugar delas encontrarem os documentos, as provas, entre aspas, os documentos, né? Como se tatuava no Brasil até essa época, até a década de 70. Pra quem tiver curiosidade e quiser o livro, por enquanto vão ter que procurar em sebo. Eu acho que ainda vende alguns exemplares na internet, ele esgotou, fiquei muito feliz. E aí vocês também podem escrever para a editora Veneta, fazer uma segunda reimpressão, que eu acho que, enfim, né, deve ter em algumas bibliotecas também, quem quiser consultar. Mas eu acho que ainda tem alguns exemplares por aí nos sebos e em algumas livrarias da internet. Última pergunta, prometo, sobre esse livro aqui. Que tatuagem é essa da capa? Essa tatuagem é muito especial. Foi o autor, a pessoa que fez a capa, né, que é o Gustavo Rex, o Gustavo Piqueira, da Casa Rex. Primeiro ele escolheu uma letra que tem numa tatuagem do livro, né, que era uma letra feita com a mão livre, né, sem máquina, A né. fonte é A tatuagem. fonte é uma letra, é uma fonte de tatuagem que um cara fez, assim, que não sabia tatuar, e escreveu do jeito que ele podia. Ele deu uma adaptada, fez essa fonte. E ele escolheu uma foto que eu amo, que é uma mulher tatuada no peito desse homem que amava essa mulher e que sentia saudade dela. Eu não sei se ele é marinheiro, acho que ele era marinheiro. E uma mulher negra, né? Fez o cabelo crespo, e tatuou ela no peito. Quer dizer, isso é lindo na tatuagem. Eu também escolhi, essa fui eu que escolhi na quarta capa. Tinha gente que tatuava assim, amor, sabe? Porque é isso, o que a pessoa quer levar na pele, né? Ela quer levar o que ela ama, o que ela deseja, né? Então, eu gosto muito da capa e da contracapa do livro, acho que foi muito bem escolhida. E tem um coração apunhalado, né? Que como a Pois é, gente conversou, é uma iconografia cristã que é o coração de Maria, né? É uma não fazia passagem da ideia. Bíblia, né? Que eu acho que o Simeão fala para Maria, você vai sofrer, uma espada vai entrar no seu coração. E que aí a Nossa Senhora das Dores é representada com esse coração apunhalado. E aí, se a gente fosse falar de tatuagens, é uma pin-up e um coração apunhalado recente, né? É isso. Eu falei que era a última pergunta sobre esse livro porque você tem outras obras que saíram Uhum. desde então, não é? Qual que é a última obra sua que a gente pode ver, ler, consumir? Eu escrevi sobre uma pintora que trabalhou como prostituta e que foi internada no Juqueri No na Juqueri. década em 44, e na década de 50 ela se tornou pintora no Juqueri. Tinha uma escola de pintura, ela chama Aurora Cursino dos Santos. Ela vai estar na Bienal de São Paulo. É? Vai ter, parece que mais de 20 quadros dela, ela vai ser uma das artistas da Bienal. É uma artista fantástica, prostituta. Eu também trabalho com a história da prostituição. Foi o livro da tatuagem que me deu, tem um capítulo que eu falo das prostitutas. Então eu comecei falando de marinheiro, depois eu passei para tatuagem, depois para as prostitutas. Agora eu vou voltar também, estou fazendo um livro sobre o marinheiro, que é o Bispo do Rosário. Mas esse aqui é a Aurora, que era uma pintora fantástica. Vale a pena vocês conhecerem. Tem alguma coisa dela que a gente pode mostrar aqui? Claro, eu acho que. Deixa eu ver. Não sei, um quadro dela que eu goste. Deixa eu ver. Tem esse, ó. Vamos falar de útero. De maternidade, a gente andou falando. Ela pintou. Isso é uma pintura, o pessoal fala que ela parece muitas coisas da Frida Kahlo. Ela
pintou, ela fala muito dos filhos que ela teve, que ela não sei se criou, se ela teve que dar para adoção e tal. Ela pinta esse útero com esse neném, ah, se alimentando não pelo cordão umbilical, mas pelos seios já, né? Como se ela retesse. É um quadro lindo, né? Ela trabalha muito as cores fortes. É uma pintora fantástica que agora está sendo reconhecida já na história da arte como um todo, né? Vai estar na Bienal. Teve em exposições no ano passado que não tematizavam arte e loucura, porque ela estava internada num hospício, então ela saiu até essa coisa que a gente estava falando, né, das marginalidades, né? Como elas podem, em algum momento da história, você olhar para aquela moça estigmatizada, prostituta, louca, e dizer, olha que grande artista ela foi também. Você faz um trabalho de história, historiografia? História. De história, mas também de garimpo, né? Eu gosto de arquivo. Eu gosto de achar. Os quadros dela mesmo foi muito difícil ainda não tinha, agora, hoje em dia eles estão no Museu Osório César, no Juqueri, que é um museu fantástico. Eu super recomendo as pessoas irem visitar, porque tem outros artistas muito bons lá. E antes de ter o museu, eu tive um encontro com ela nos garimpos, assim, consegui ver os quadros dela. E falei, meu Deus, o que é isso? Né? Ela escreve, ela conta. Então, é um livro dela também, porque tem 78 quadros dela no livro. Enfim. Obrigado, Silvana. Adorei a Obrigada conversa, eu, foi um adorei prazer. essas joias. Espero ter mais contato com elas e poder voltar para outras conversas de mais coisas que você está trazendo. E adorei esse panorama totalmente diferente do que a tatuagem, que eu não, dentro da minha pouca cultura, não fazia ideia mesmo. Obrigadão. Imagina, pouca cultura. Obrigada, adorei dessa entrevista. Espero que você tenha curtido essa conversa. Eu saí daqui com várias lições diferentes. Acho muito legal descobrir essa relação da tatuagem com a religiosidade, com movimentos diferentes, com grupos diferentes. Entender que tem uma relação entre tatuagem e marinheiros, por exemplo, e toda essa transição de uma coisa que vira um problema, deixa de ser um problema, começa a aparecer, por que aparece. Tatuagens estão ali, pelo menos pra mim, pra convidar uma conversa, e eu adorei essa conversa que a gente teve por aqui. Se você quer ter outras dessa, ou ouvir outras dessa pelo menos, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos regulares do canal e nossa discussão aqui no Não Ficção. A gente se vê numa dessas.